Liu Kang. A franquia MK está com a gente, né, já há quase 30 anos. Então não é difícil pensar que ela nos acompanha durante vários momentos da nossa vida, né, de jogadores. No meu caso mesmo, MK foi o primeiro jogo que eu tive contato lá no Mega Drive. As minhas bases gamers se estabeleceram nos contras, né, no domínio das técnicas do jogo. Técnicas mais ou menos, né, o negócio na época lá era dar voador e gancho, e a mágica tava em acertá-los no tempo certo ali. Durante os contras, não foi difícil escolher quem seria o meu personagem principal. E esse veio a ser o Liu Kang, né? Por que da escolha? Para muitos na época ele remetia a isso. Ali no MK2 se estabeleceu uma relação entre mim e o Liu Kang, entre jogador e personagem, que perdura até hoje. Ele era o herói, né? O típico personagem principal dos filmes do Kung Fu, que tanto idolatrávamos na época. Aqueles gritos, a postura, os movimentos. Embora a gente tivesse pouca informação sobre a verdadeira história do personagem ali, era impossível que as suas ações ali não nos levassem aos nossos ídolos da ação na época, né? Ao Bruce Lee, ao Jet Li, Jack Chan. E quem não queria ser, né? Ou jogar com o Bruce Lee ou Jack Chan, todo mundo, né? E ali dentro da história, dentre aqueles diferentes personagens, se tinha alguém que era um sério candidato ao mocinho, era ele. Eu, como muitos, só fui entender realmente como a história funcionava nos filmes. Eles logo se tornaram mania, e neles era possível identificar as relações entre os personagens, como o Liu Kang, o Kung Lao, a Sonya e o Jax, e os clãs ninjas que originaram o Scorpion e o Sub-Zero. Mas nenhuma relação se comparava com a que tinha entre o grande deus do trovão, o protetor do plano terreno, Raiden, e o herói escolhido, Liu Kang. Era uma parceria épica, onde o Raiden instruía sobre o caminho para derrotar as forças de Shao Kahn, e ali se estabeleceu uma profunda relação de admiração, meio que entre discípulo e mestre. O Liu Kang ele tinha força para vencer, mas era imaturo, então o Raiden entrava com toda a sua sabedoria e os dois se completavam. E assim, a muito custo, conseguiram derrotar o Imperador do Netherrealm, o excelentíssimo elemento cara de pau Shao Kahn e sua trupe, né? E foi essa história que ficou comigo, dos MK clássicos e, obviamente, dos filmes. Depois daqueles 3 títulos clássicos, né, e a mania do MK, a gente teve a transição da série pro 3D. O título era até legalzinho, né? O título que vinha a ser o MK4. Ele trazia novos elementos e um verdadeiro desejo de se adequar às mudanças, né, que vinham acontecendo na indústria dos games. Os jogos 2D era sinônimo do passado e o 3D era o presente e o futuro. Mas o título não alcançou nem de perto o sucesso dos antecessores. Os primeiros jogos eram mania, todo mundo falava deles, uma verdadeira febre. MK4 foi apenas um jogo bom, não tinha aquela mágica, aquele tempero especial, pelo menos não na mesma medida que os jogos anteriores. Ali o Liu Kang, né, nosso personagem, ainda se apresenta como um herói que conhecemos, e o destino do plano terreno está mais uma vez em suas mãos. Entre o MK4 no PS1 e seus sucessores no PS2, tivemos uma boa brecha de tempo. Alguns títulos que saíram no PS2 são aclamados hoje em dia como clássicos, mas na época não tiveram muita repercussão. Durante todas as 2 gerações, quando se pensava em MK, né, naquelas gerações ali do Play 1 e Play 2, quando se pensava em MK da hora, MK legal, MK de qualidade, MK impactante, a gente ainda era remetido àqueles jogos antigos 2D, né, do começo e meados dos anos 90 ali, que foram realmente marcos de uma era. A era do Play 1 e do Play 2, na verdade, ela foi um período de trevas para grandes franquias de jogos que tentaram migrar, né, do 2D para o 3D. Eu mesmo acabei abandonando o MK ali, a série, durante um tempo, principalmente depois do MK4 ali, nos últimos anos do PS1 e nos primeiros anos do PS2. Naquela época ali, principalmente nos primeiros anos de Play 2 ali e tal, naquele período de tempo, o MK em 3D era sinônimo de jogo ruim, daquele jogo que perdeu sua essência. A minha volta à franquia só se deu lá pro final da vida do PS2, com o Mortal Armageddon, que é a síntese de tudo que eles aprenderam com os erros dos jogos anteriores no Play 2, né? Eram gráficos relativamente de primeira,
modelos de personagem detalhados que traziam em parte aquela apreensão daqueles que a gente tinha lá nos jogos antigos, né? Quem não dava aquela gelada quando viu o Naga ali pela primeira vez? Aquele modelo de personagem foi muito bem feito, um exemplo. Tinha também uma gama de personagens imensa, né? Eles prometiam ali no jogo quase todos os personagens que já tinham aparecido na série até então, né? Era uma espécie de Dream Match. O jogo veio prometendo muito, era o tudo ou nada para a franquia, e a NetherRealm sabia disso. Era a última chance no PlayStation 2, um videogame que marcou toda uma era. Era o Armageddon pro Mortal Kombat, literalmente. E foi dentro desse jogo que eu tive o reencontro com o nosso herói Liu Kang. E não poderia ser mais impactante. Ele surgia já logo no início, né? Dentro daquela apresentação épica do jogo, que é uma das melhores coisas do jogo, é aquela apresentação. Quando você via ele pela primeira vez, já dava aquela pontada no coração, aquela taquicardia, e logo depois aquele sentimento batia, né? Vinha aqueles pensamentos de como, o que fizeram com o nosso herói? Isso não pode. Como que mata o personagem principal da série? O meu primeiro pensamento ali foi do que a NetherRealm tinha feito. Que merda que fizeram com o personagem. Tinham acabado com ele. Pra quê, né? O que se apresentava ali não era uma versão maligna do personagem como víamos em outros jogos. Era uma versão caída, um morto-vivo. Enquanto em outros jogos a versão maligna geralmente trazia uma versão overpower e bolada de algum herói, essa versão era o contrário. Trazia um rastro do que foi realmente o Liu Kang. Um pouco lembrava aquele herói relucente. Era uma das principais marcas do personagem. Postura, a sua vivacidade. Se o objetivo da NetherRealm na época era impactar, isso foi alcançado com sucesso. Mas era de se pensar se isso não custaria muito. Não se joga um personagem assim na lama. Depois eu até acabei indo atrás de saber o que tinha acontecido, né, nas histórias dos jogos do Play 2 que eu tinha perdido, no Deadly Alliance e afins. E eu passei até a entender o que tinha acontecido, né? Mas eu nunca aceitei muito bem, de bom grado, essa decisão que foi tomada ali dentro da série. E foi assim que chegamos à nova geração do Xbox 360 e PlayStation 3. E a geração trouxe com ela o MK9, né? Eu tinha ainda muita resistência em pegar ele. Nessa geração, o império dos jogos piratas começou a ruir no Brasil, né? Você tinha a questão já dos jogos online. Muitos não queriam correr o risco de destravar o game e perder a jogabilidade online, que era o diferencial dessa geração, né? Então passamos a selecionar bem mais os títulos que a gente pegava, já que o custo seria bem alto. Então o MK9 saiu e eu fiquei ainda bem reticente de pegar ele assim, né? A imagem da franquia MK ainda tinha aquela pegada de que era jogos de segunda linha, né? Era difícil de pensar em pagar 100, 150 reais ali em um jogo de segunda linha desse nível na época. Mas conforme o tempo foi passando, o pessoal começou a pegar o jogo, logo o status dele subiu. Muito se começou a falar sobre ele, sobre a nova era dentro da franquia. Era revistas, sites já nessa época, programas de televisão, pessoal mesmo na rua falando sobre a nova ascensão da franquia. Eu lembro até de um tio chegando e falando pra mim, né, que no trabalho dele tava todo mundo jogando e como que eu não tinha comprado o jogo ainda. E foi assim que com o tempo eu acabei pegando o MK9. E ele realmente trouxe uma nova era para a franquia. A NetherRealm na época começou a ter o aporte da Warner, né, depois daquele controverso MK versus DC, que serviu muito bem para esse propósito, né, de unir as duas empresas, a NetherRealm e a Warner. E agora a NetherRealm Studios, aliada ao maior conglomerado de mídia do mundo, ela elevou a série ao nível de riqueza dos jogos mais tops, né? Deixou de ser uma franquia B e agora voltou ao mais alto topo dos jogos tops que poderiam ter. Há de se dar ênfase ali dentro do jogo também ao épico modo história, né? Que ele meio que rebobinava a fita da série e trazia de volta, entre outras coisas, o nosso jovem herói envolto em luz, Liu Kang. Deu a impressão na época ali que esse MK era um MK meio bora consertar a baderna, que era para reconstruir a história. E acabou dando certo, né? Realmente era fácil a gente perceber ali que foi um roteiro bem bolado, né?
e que a Warner ela tinha dado aporte em todos os aspectos de marketing, de divulgação, de aporte técnico e financeiro. Era um MK realmente do nível dos grandes filmes hollywoodianos, assim. E o melhor, né? Que você acaba esquecendo daquele Liu Kang zumbi xaropão lá. Com a chegada do MK10, a apreensão dos fãs que tinham voltado para a série era do que tinha acontecido em MK9 teria sido apenas um lampejo, né? Seria difícil de produzir algo melhor. O MK9 já tinha sido o melhor título desde os 3 títulos clássicos. Fora que a gente entraria de novo naquele mundo do Shinnok e do Quan Chi, né? Quando a série no passado começou a degringolar. MKX é controverso, mas ele serviu muito bem como um título de transição. Infelizmente, na linha do tempo, acabou se seguindo e foi por um caminho outra vez, que resultou na queda do Liu Kang. Dessa vez ele não caiu para uma forma tão deplorável quanto a anterior, mas era claro, tinha coisas que não se pode ser totalmente mudadas. Por mais que o Raiden intervisse com seus poderes e suas lições, o poder dele tinha limite. E o tempo ele acabava seguindo a corrente por cima dele. Foi então que chegamos ao MK11, o auge da parceria entre a Warner e a NetherRealm. O nome da franquia agora estava sendo trabalhado pelas melhores mentes, muita grana envolvida, muito trabalho, muito detalhe. Um jogo que despertou em mim a chama dos jogos de luta. Desde que eu tinha jogado o Street Fighter 3 e experimentado aquela jogabilidade maravilhosa, tudo, eu não sentia aquela sensação. Antigamente, todo título novo de luta que a gente jogava, a gente tinha que meio que reaprender a jogar. Jogar MK11 foi como jogar Street Fighter 2, Tekken 97, Tekken 3, Street Fighter 3 Third Strike. A primeira vez é uma jogabilidade tão atraente que te suscita ali a vontade de aprender. Um jogo que foi construído do zero, ele meio que esquece os outros jogos, a jogabilidade e tal, e ele traz o que tem de mais puro, né? O mais puro prazer dos fighting games. E é então que nos encontramos novamente com o Liuzão, e dessa vez sua versão era mais para maligna do que caída mesmo. Ele mesmo morto-vivo ali conservava parte da autoridade que lhe é padrão. Quem diria, né? O Liuzão agora tomou o lugar do Shao Kahn, e sua versão maligna do lado de uma versão maligna também da Kitana viraram meio que os imperadores de Outworld, né? E dentro da história ali, você tem uma aliança entre a Crônica e Outworld, né, que é o Liu Kang. A Crônica é a nova mestra da franquia e ela quer ir contra o Raiden, né? Ela acha que o Raiden tá interferindo muito na história. A história tem que seguir a sua linha, né? Tem que seguir sua corrente própria. É nesse jogo que, na minha opinião, a gente tem o melhor Raiden da série. Ele entende o seu papel como ativo ali dentro da história e ele vai tentar a qualquer custo impedir a Crônica. O que vemos é uma versão boladona dele mesmo, que bota a Crônica e sua trupe na linha. Temos então o que é pra mim o auge da franquia nessa cena. Que habitavam em mim. Você deve fazer o mesmo. Você vai ter que me matar. Eu prefiro salvar você. Nela, é possível para a gente refletir sobre todo o peso carregado por Raiden durante toda a série. Como foi difícil tomar as decisões que decidiram o futuro. Como foi custoso ver seus aliados caírem. Como foi difícil ver o Kung Lao, o Liu Kang cair, não só uma vez, mas duas. Um peso que, como Deus protetor, ele teve que carregar. E ali naquele momento, por misericórdia, diante do seu discípulo, do seu aprendiz, Liu Kang, ele acaba passando a deidade pro Liu Kang e dá para ele uma nova chance, não mais como um mortal,
O Liu Kang não voltou a ser humano. Agora, o Liu Kang havia se tornado um deus, né? E com o poder agora para ele mesmo tentar conduzir, né? Ou construir um futuro. Um futuro que o Raiden acabou não se achando mais capaz de conduzir por si próprio, né? E foi assim que se encerra até agora, pelo menos, a saga do nosso herói, né? Ele passou de um aprendiz para um guerreiro capaz. Ele acabou ascendendo como herói, teve uma queda profana, a redenção e a nova queda, né, diante de um destino inevitável, até que chega essa última parte, a ascensão definitiva, como um verdadeiro deus. Dentro dessa saga, realmente